Então, tudo bem? Ducler Jesus, seguimos com a estrutura que eu montei essa semana para trazer de conteúdo aqui e seguimos também com a segunda sessão de treino durante essa semana. Então, se inscreva no canal, certo? Para você não perder nada, ative as notificações para você ficar sempre informado aí se você tem o propósito de utilizar os exercícios para melhorar seu percentual de gordura, aumentar o seu nível de massa muscular, ou usar a ferramenta chamada musculação para você solucionar algum problema estruturalmente aí, alguma lesão, se você pratica alguma forma de esporte ou joga alguma coisa, ou também utilizar essa ferramenta para melhorar como coadjuvante aí, uma complementação para melhorar o seu aspecto psicológico aí, por exemplo, se livrar de estresse do cotidiano, de ansiedade, entre outros problemas que essa ferramenta te proporciona. Também vou deixar um link aqui embaixo, certo? Com as planilhas de treinos construídas por mim, as fichas de treinos construídas por mim, para ficar uma coisa mais acessível e você entrar dentro da musculação com o norte, para você não ir, por exemplo, somente com um conhecimento prévio ou não, se você tem ou não, e sim com um treino programado, isso vai melhorar vai facilitar a sua vida dentro do exercício na musculação. E hoje, trazendo mais uma sessão, vou explicar para você aqui com os vídeos. Hoje eu fiz uma sessão, a minha segunda sessão durante a semana foi para os membros inferiores, certo? É claro, estipulada, construída conforme o meu propósito, certo? Eu já tenho um nível de massa muscular interessante, então o meu treino das partes inferiores é somente manutenção, certo? Uma vez aqui, outra lá, eu dou uma esticada nela para aumentar um pouco esse volume, porque é para trabalhar a questão da hipertrofia. Mas o objetivo principal aqui pautado é sempre só fazer a manutenção da minha parte inferior, certo? E trabalhar o meu quesito força, o nível de força que eu preciso, que eu acho que é cabível, que vai fazer, por exemplo, vai facilitar a minha vida nas minhas atividades cotidianas e facilitar a minha vida na minha prática, por exemplo. Eu gosto de jogar um futebolzinho de vez em quando, então eu tenho que manter essa força nessas partes inferiores para poder executar essas atividades de forma mais inteligente e interessante, certo? Então agora você vai observar a sequência de exercício, é só para você ter um norte, uma base mais ou menos de como utilizar os exercícios dentro da musculação, não é para você me copiar, não é para você pegar o treino e lá fazer. É claro, se você quiser testar, você testa com algumas adaptações justamente para você, respeitando o seu estado físico atual, então aproveite. Vamos para observar esse vídeo. Então, dando início na minha segunda sessão de treino de membros inferiores, como citei para você, aqui eu comecei com a panturrilha, certo? Comecei com a panturrilha porque eu sempre começo porque ela é a base. Então, panturrilhas fortes é o que segura a nossa estrutura. Então, não tem como não ocorrer esse trabalho. Então, deve ser constantemente você trabalhar essa parte do seu corpo, até mesmo dar uma importância maior, porque ela é que segura todo o resto. O segundo exercício eu parti para um movimento interessante, que é trabalhar esse músculo posterior, que é o stiff, que é como se fosse um músculo do freio, certo? É o que freia quando você corre, esse músculo tem que ser bem fortalecido, bem trabalhado, e como eu pratico, gosto de jogar o futebol, esse músculo tem que estar bem trabalhado, e eu trabalho mais ele agora no quesito força, então eu deixo ele bem fortalecido para me proteger contra lesões, certo? Então, esse é um detalhe dele. O segundo exercício foi a abdução aqui na cadeira abdutora, certo? Quando você pratica algum esporte ou corrida, ou principalmente futebol, onde você vai fazer estiramentos, aberturas aberturas, por exemplo, brutas. Então, esse músculo, geralmente você tem muita lesão aqui na virilha, então esse músculo deve ser forte também, justamente para você evitar essa lesão e conseguir executar suas atividades com inteligência interessante. O segundo exercíciozinho foi o agachamento. Você pode observar que é um exercício coringa, não pode ficar de fora, justamente porque ele é um potencializador, é um multiarticulador, certo? Você trabalha várias articulações aqui ao mesmo tempo, então você pode trabalhar no quesito hipertrofia, se você tiver o interesse, ele vai fazer você desenvolver essa parte por completo, certo? O meu foco aqui, como citei anteriormente, é trabalhar a questão da manutenção e estimular o desenvolvimento da força, potencialidade, deixar esse músculo forte e protegido, então o meu joelho protegido também contra lesões e fortalecido essa articulação do joelho
e do quadril. E mais um exercício aqui para a parte posterior novamente, certo? Na mesa flexora, como eu citei para você, eu dou ênfase nessa questão do posterior, porque é um dos músculos que também, quando você pratica futebol, você corre, você sofre muitas lesões nesse músculo, por ele estar fraco, fragilizado. Então, exercício também com uma carga interessante e de força, para trabalhar a força desse músculo, certo? Para deixar ele potente, potencializado. Então, evitar lesões também nessa articulação aqui do joelho, na parte posterior também, que é a ligamentar cruzada ali atrás. Então, mais um exercício coringa, porque você não pode deixar de fora. E por último aqui, para fechar tudo, certo? Para fechar com chave de ouro, eu fiz a passada, certo? A passada com uma carga que eu estou capacitado para utilizar, é claro, para força, focado no objetivo de força e manutenção da minha estrutura, certo? Outro exercício multiarticular, outro exercício coringa para potencializar agora e para fechar com chave de ouro a seção de parte das partes inferiores. Então, essa foi a sessão de hoje e bem. Então, tudo bem? Essa foi a sessão de hoje e agora vamos esperar mais uns detalhes nas próximas sessões. Isso aqui é só para você ter um norte, para você ter uma base mais ou menos de como utilizar os exercícios a seu favor. Isso é para mim, é a minha sessão, é o meu estado físico atual, certo? O seu vai ser um, o de outra pessoa vai ser outro, então devemos respeitar momentaneamente. Mas essa base aqui, isso é para você se basear, ter mais ou menos uma base, claro, encaixar conforme o seu propósito e utilizar os exercícios, essa ferramenta poderosa que é chamada musculação, para solucionar entre esses problemas, entre mil e outros problemas aí, como eu gosto de citar constantemente aqui para você, certo? Melhorar sua questão muscular, se você precisa aumentar esse nível de massa muscular, descer esse percentual de gordura, e o mais importante que eu gosto de sempre enfatizar aqui, proteger a nossa integridade física, geral e mental, principalmente, e proporcionar uma qualidade de vida diferenciada comparada a pessoas que vivem no sedentarismo. É claro, isso é uma base para você ter uma noção. Sempre procure também, como eu gosto de citar, um profissional de educação física para te orientar, que vai ser o mais qualificado e o mais adequado. Então, até os próximos conteúdos e abraço.